Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Dani Marques. A gente vai iniciar mais uma aula aqui para os alunos do sétimo semestre, curso de Direito da Facisa. E assim, pessoal, só para a gente situar no conteúdo, a gente já concluiu durante essa quarentena, nessas aulas online, o conteúdo do inquérito policial. A gente também já conseguiu concluir o estudo da ação penal, ok? E agora a gente vai começar a estudar jurisdição e competência, certo? E assim, antes da gente iniciar de fato a aula, eu quero dizer para vocês que o conteúdo de jurisdição e competência é um dos conteúdos mais complexos na minha opinião, que eu acho dentro do direito processual penal, certo? Porque existem muitas regras específicas, muito detalhe que nós temos que se atentar e também, além pela minha opinião, de eu achar um dos conteúdos mais complexos do direito processual penal, certo? Ele também, por outro lado, é um dos conteúdos mais importantes, inclusive para a atuação profissional do operador do direito. Por quê, professor? Porque imagine comigo a seguinte situação. Se eu sou um advogado, certo? E determinado cliente me procurou para entrar com uma ação sobre determinado caso. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma ação no âmbito da Justiça do Trabalho, certo? Eu tenho que saber as regras de competência e, logo, uma vez eu conhecendo essas regras de competência, eu vou ingressar com essa ação, certo? Na jurisdição adequada, no local adequado, no local competente para processar e julgar a minha ação que eu estou ajuizando perante a Justiça do Trabalho. Então, vai ser mais ou menos nesse sentido, essa importância. Dentro do direito processual penal, professor, a queixa-crime. A queixa-crime, por exemplo, se alguém me procurar porque sofreu um crime de injúria, calúnia e difamação, por exemplo, eu, na condição de advogado, eu tenho que saber qual o local competente. Qual vai ser a justiça competente para me ingressar com essa ação? Se vai ser a justiça estadual, comum, ou se vai ser a justiça federal, certo? A justiça comum federal. Então, é mais ou menos nessa linha. O crime de estelionato previdenciário, por exemplo, a pessoa realizou 10 saques de forma indevida aqui lá na cidade de Araripina, 10 saques aqui na cidade de Pix, 10 saques lá na cidade do Crato, e lá foi descoberto que ele estava cometendo esse crime. E aí, qual vai ser a justiça competente para processar e julgar esse crime e qual é o local competente para julgar esse crime? Entendeu? Então, o estudo da competência, da jurisdição e da competência vai se basear justamente nessas regras para que ocorra o processamento e julgamento de crime, ok? Lá no oitavo semestre, a gente vai estudar as normas procedimentais. Por hora, vamos estudar as normas, certo? Que irão autorizar a instauração daquele procedimento que a gente vai estudar lá no oitavo semestre para fins de processamento e julgamento de um crime, ok? E é justamente essas normas de autorização que lá estão inseridas no Código de Processo Penal, a partir do artigo 69, que lá vai dizer qual é o local competente, certo? Se a competência do juiz vai ser em razão da matéria, se vai ser em razão da pessoa, tudo isso a gente vai ter que aprender e delimitar para que a gente possa ter um conhecimento, inclusive para que a gente tenha um sucesso na nossa carreira profissional. O professor até agora falou mais especificamente em relação à posição do advogado e do juiz. Do mesmo jeito é o do juiz. O juiz, quando ele recebe um processo, ele tem que verificar, certo, se ele é competente ou não para processar e julgar aquele processo. Do mesmo jeito, existem os conflitos de atribuições dentro do Ministério Público e por aí vai. Atribuição é diferente de competência, certo? Isso aí a gente vai tratar mais na frente. Mas, por hora, é basicamente isso, ok? Então, pessoal, eu peço que vocês tenham atenção, se aprofundem no conteúdo. É um conteúdo muito extenso. Se vocês pegarem o livro de Direito Processual Penal do professor Nestor Távora, vocês vão observar que é um conteúdo de mais de 100 páginas,
Do mesmo jeito, lá na doutrina de Tourinho Filho, certo? De Renato Brasileiro. É um conteúdo bastante extenso e com muita regra, certo? E eu vou fazer uma divisão aqui nas nossas aulas. Primeiro, a gente vai trabalhar a competência material em razão a competência material em razão da matéria e em razão do local e as regras de fixação da competência. E depois, de forma específica, a gente vai tratar da competência em razão da pessoa, ok? A competência funcional a gente também vai estudar, que ela tem 3 espécies, mas também tranquila, a gente vai estudar todas elas. E basicamente isso, pessoal. Se atentem a esse conteúdo, é um conteúdo muito importante. Então vamos começar a aula, vamos deixar de enrolação e vamos para o que nos interessa, ok? Vou pôr aqui o slide na tela. Vamos lá. Jurisdição e competência. Primeiro, professor, o que é jurisdição? Vamos ler aqui o slide. Deixa eu só... Pronto. Jurisdição é o poder-dever pertinente ao Estado juiz de aplicar o direito ao caso concreto. Ah, professor, eu pensei que jurisdição era como é que eu posso dizer? Era determinada abrangência territorial que seria responsável por julgar um crime. Não. Primeiro, etimologicamente, o termo jurisdição vem do latim, jurisdictio, que significa dizer o direito. Então, certo? A jurisdição, para a gente trazer para dentro da seara processual penal, ela vai ser, certo? Esse poder que tem o Estado, através de seus órgãos, certo? De aplicar o direito ao caso concreto. Ou seja, é o poder-dever pertinente ao Estado de dizer o direito. De fato, dizer o direito. Se existe algum conflito, certo? Quem é responsável por resolver esse conflito? Vai ser um órgão do Poder Judiciário. E lá dentro do órgão do Poder Judiciário é que existem as delimitações de competência, porque competência é diferente de jurisdição. Jurisdição, como eu falei para vocês, significa dizer o direito, aplicar o direito dentro do caso concreto, certo? Então, temos que se atentar para isso, para poder não confundir competência com jurisdição, beleza? De novo, jurisdição é o poder-dever pertinente ao Estado juiz de aplicar o direito ao caso concreto, ou seja, de dizer o direito. Quando houver um conflito, nós vamos buscar o quê? A jurisdição, certo? Por que é que temos que buscar a jurisdição, professor? Porque a jurisdição, ela tem um princípio, que é o princípio da inércia. Para que ela seja impulsionada, há necessidade do impulso das partes, certo? Há necessidade, primeiro, de que as partes almejem essa jurisdição, busquem essa jurisdição e a impulsionem, certo? Ela é inércia, ela necessita de uma impulsão. Isso que a gente vai falar mais na frente, ok? Então, aprendam, jurisdição significa é o poder que o Estado é o poder-dever pertinente ao Estado juiz de aplicar o direito a um caso concreto, ou seja, é o poder do Estado de dizer o direito quando ocorrer algum conflito. Vai se buscar a jurisdição e a jurisdição vai ter que dizer o direito, beleza? E o que é a competência, professor? Daqui a pouco a gente vai estudar a competência, mas eu posso explicar aqui de forma resumida. A competência nada mais é do que o âmbito legislativamente delimitado, dentro do qual o órgão do Poder Judiciário vai exercer sua jurisdição. Ou seja, é o âmbito delimitadamente, certo? É um âmbito delimitado, através de previsão legal, pelo qual o órgão do Poder Judiciário vai exercer a sua jurisdição, ou seja, vai dizer o direito. Exemplo, professor. Se eu estou tratando de uma ação trabalhista, quem é competente para resolver essa demanda é quem? É a jurisdição do trabalho, a justiça do trabalho. Ou seja, dentro da jurisdição
nós temos o quê? Órgãos, no caso, a Justiça do Trabalho, que é responsável por ter essa competência para processar e julgar os crimes não, processar e julgar os conflitos decorrentes de relação trabalhista. Dentro da jurisdição também, nós temos juízes estaduais, certo? Que podem fazer parte de uma determinada vara criminal, logo, quando ocorrer algum crime, ok? Quando ocorrer algum crime, dentro da sua área de atuação, certo? Ou seja, dentro daquela vara criminal, nós teremos um juiz competente para processar e julgar, por exemplo, um crime contra um patrimônio, certo? Então, a competência nada mais é do que o âmbito, certo? Legislativamente delimitado, pelo qual o órgão do Poder Judiciário vai exercer a jurisdição, ou seja, vai aplicar o direito. Então, jurisdição é dizer o direito. E competência é o âmbito delimitado por lei, pelo qual o órgão do Poder Judiciário vai dizer o direito. Ok? Tranquilo? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vamos continuar. O processo penal, assim, se resume a conhecer da pretensão acusatória e de seu elemento objetivo, qual seja o caso penal. A jurisdição, entretanto, sob a ótica da Constituição Federal atual, só se realiza se efetivadas as garantias e princípios do processo penal. Por isso que, para que ocorra, certo, o acionamento da jurisdição, há necessidade de um impulso, porque ela tem como princípio que rege a sua estrutura o princípio da inércia, beleza? Lembrando que no direito processual civil, salvo me engano, está lá no artigo 2º, lá ela vai falar que a jurisdição ela tem que ser impulsionada, ok? O juiz ele não pode agir de ofício, que é basicamente a mesma coisa, beleza? Vamos continuar. Logo, a jurisdição ela é o quê? Uma atividade provocada. Isso significa dizer que a aplicação da jurisdição acontece como uma movimentação no judiciário, isto é, para o magistrado dizer o direito, alguém necessariamente precisa solicitar a tutela jurisdicional. Assim, é por conta do princípio da inércia e da jurisdição que se encontra no artigo 2º do Código de Processo Civil, artigo 2º. Olha o que vai dizer o artigo 2º lá do Código de Processo Civil. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, pessoal, há necessidade da impulsão, da iniciativa das partes, para que, posteriormente, através do impulso oficial, o juiz conduza o processo. Beleza? Então, para que o magistrado possa dizer o direito, alguém necessariamente precisa o quê? Solicitar a tutela jurisdicional. Beleza? Tranquilo? Logo, vale dizer que a jurisdição é provocada simplesmente por depender de uma pessoa, parte, que inicia a ação. Ela também é uma atividade imperativa, significa dizer que a decisão do Estado juiz é obrigatória aos litigantes, logo, o que foi determinado pelo juiz, ao transitar em julgado, as partes devem cumprir. Lá no direito processual penal, quando é oferecida a denúncia contra alguém, esse processo tramita, e ao final ele é julgado condenando, por exemplo, o réu, certo? Então, há necessidade de que o réu cumpra aquela pena. Por quê, professor? Porque é uma atividade imperativa. É obrigatório aos litigantes cumprir aquilo que foi determinado durante o processo. Após o trânsito em julgado do processo, na verdade. O que consta na sentença. Beleza? Tanto é que isso é interessante. No direito processual penal, para vocês terem uma ideia da ligação que existe com o direito material. Vejam bem, pelo princípio da legalidade, diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Vejam bem, o princípio da legalidade ele vai dizer que tem que existir o crime e tem que existir a pena. Não é isso? Logo, se houver uma condenação, lá nas normas procedimentais do Código de Processo Penal, certo? Há necessidade de que se ocorra a efetivação e o cumprimento dessa pena.
Então, nada mais justo que o quê? A atividade jurisdicional ela tem essa imperatividade, beleza? No sentido de que, quando o Estado juiz aplica uma decisão, uma sentença, por exemplo, ela é obrigatória aos litigantes. E aqueles devem cumprir o que está imposto nela, beleza? É importante ressaltar que o trânsito em julgado de uma decisão ocorre quando se escoa o prazo para que as partes interponham recurso, isto é, manifestem sua insatisfação para que ela seja revisada. Após isso, ela se torna definitiva. Aspectos que veremos mais adiante. Na verdade, a sentença transita em julgada quando não há mais possibilidade de recorrer ou quando precluiu o prazo para qualquer tipo de recurso. Certo? A sentença, a apelação, se ninguém apelar, certo? Dentro do prazo previsto em lei, transita em julgado. A acusação da defesa, se não apelar no prazo previsto em lei, transita em julgado, ok? Continuando. É uma atividade substitutiva. Por que uma atividade substitutiva? Vejam bem. A jurisdição ela vai ser buscada quando há um conflito, certo? Ou seja, quando as partes elas têm uma pretensão e não conseguem chegar a essa pretensão de maneira consensual. Então, a necessidade, então cria-se um conflito e esse conflito deve ser resolvido através de uma alternativa. Logo, a alternativa viável é a busca da jurisdição. E, consequentemente, entende-se que é uma atividade substitutiva. Por quê? Porque o que vai prevalecer não vai ser a vontade das partes, mas sim a decisão do juiz. É como dizer que a vontade das partes em um conflito é substituída por quem exerce a jurisdição. Ou seja, ao ingressar em juízo, as partes não terão necessariamente a solução que elas acham cabível, mas sim a que provirá do poder estatal. Então, quando há um conflito, por exemplo, duas pessoas aí na área civil e não chegam a um consenso, certo? Se eu não posso aplicar a decisão, a minha manifestação de vontade de como eu quero que termine aquela demanda, eu vou buscar o judiciário. E lá eu vou me submeter a uma atividade substitutiva. Logo, eu estou me submetendo ao que o juiz decidir. Beleza? É uma atividade indelegável. O juiz, quando é acionado, a jurisdição, quando ela é acionada, tem pessoas investidas através de concurso público, no caso do juiz, para ser responsável por julgar aquela demanda, ou seja, aplicar uma solução para aquela demanda. Então, aquela solução aplicada na demanda ela é indelegável. O juiz não pode, por exemplo, dizer o seguinte: estagiário, tu é quem vai decidir hoje. Analista, tu é quem vai decidir hoje. Não, não pode. Se a função primordial do Poder Judiciário é julgar, então essa função é indelegável. Logo, entende-se que somente o juiz é quem é responsável por essa função jurisdicional, no sentido de resolver e solucionar a demanda através de uma sentença. Beleza? É o exercício da jurisdição, é função típica do Poder Judiciário, pois ele possui competência para tanto, conforme disposto na Constituição Federal, não pode, portanto, solicitar que outro órgão realize sua função. Eu também, por exemplo, vamos pegar aqui a situação em que uma pessoa cometeu um homicídio, beleza? Quem é responsável por processar e julgar esse crime? Não é os órgãos do Poder Judiciário. O órgão do Poder Judiciário, a função primordial, a função típica do Poder Judiciário é julgar, certo? Existem algumas exceções, funções atípicas, quando, por exemplo, o órgão do Poder Judiciário ele legisla, no sentido de que pode criar resoluções, certo? Pode criar regulamentos dentro do seu âmbito administrativo. Isso é função atípica. Mas a função típica do Poder Judiciário é de julgar. Então, vamos pegar essa seguinte situação. O juiz delegou a função para julgar para o Congresso Nacional, por exemplo. Agora, o Congresso Nacional é quem é responsável por julgar todos os crimes. Está errado. A função atípica do Congresso Nacional é legislar. Existe a função atípica. A função típica é legislar, mas tem a possibilidade dos casos dos procedimentos de impeachment do presidente da República, certo? Lá eles é quem estão fazendo o julgamento. Isso é função atípica. Então, em regra, a atividade ela é indelegável. O exercício da jurisdição é função típica,
do Poder Judiciário, pois ele possui competência para tanto, conforme disposto na Constituição Federal. Não pode, portanto, solicitar que outro órgão realize sua função. Beleza? É empregado o termo típica, pela existência de outras atividades que não concernem, teoricamente, ao judiciário, por exemplo, concursos públicos, função administrativa, portanto, atípicas. Existem algumas possibilidades em que o Poder Judiciário ele atue de forma atípica, mas, como eu falei na questão de resoluções, está legislando. Mas isso é conteúdo lá para o âmbito do direito administrativo. Vocês já devem ter estudado isso aí com o ilustre professor Branco. É uma atividade indeclinável, significa que o magistrado não pode declinar-se diante de um conflito, isso porque ele possui o dever de julgar os conflitos da sociedade, mesmo quando não haver respaldo legal para fundamentar sua decisão. Ele precisa fazê-lo e, quando isso acontece, usa-se a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. O que acontece? Acionar o Poder Judiciário, o juiz ele tem que dar uma solução para aquela demanda. Em regra, com base na lei, mas sim há a possibilidade da aplicação de princípios e costumes quando a lei for omissa ao caso. A analogia, quando um caso é semelhante a um que foi um caso previsto em lei, julgado, e a aplicação dos costumes na ausência de ambos, analogia e lei. De fato, há exceções a essas características, uma vez que o magistrado, por motivos de suspeição ou impedimento, pode deixar de julgar o caso. As exceções, que a gente vai estudar mais na frente, pode acontecer do juiz se declarar impedido ou suspeito e não julgar, exercer a atividade jurisdicional pela qual lhe foi impulsionada. Impulsionada não, pela qual lhe foi impulsionada. Exemplo, lá no direito civil, entrei com uma ação de cobrança e determinada pessoa estava me devendo, e aí caiu na vara de um juiz que era meu colega de classe, meu amigo. Ele vai se declarar suspeito e não vai poder processar e julgar aquele processo. Beleza? Mais ou menos nesse sentido. A jurisdição ela pode ser comum e especial. A jurisdição comum, a justiça comum, ela pode ser federal ou estadual, certo? Em regra, a justiça estadual ela é residual. Daqui a pouco, mais na frente, nas próximas aulas, na segunda ou na terceira aula eu vou explicar isso. Não, na segunda aula. Na segunda aula da gente eu vou explicar sobre isso. E a justiça comum federal ela tem previsão legal, ou seja, para que ocorra, por exemplo, lá na área, na seara processual penal, para que um crime seja processado e julgado pela Justiça Comum Federal, tem que ter a previsão legal. Está lá no artigo 109 da Constituição Federal, lá vai dizer todos os casos em que a Justiça Federal vai atuar. Já a Justiça Estadual Comum ela é residual, ou seja, aquilo que não for de competência da Justiça Federal, certo? É de competência da Justiça Estadual. Beleza? E a jurisdição especial é aquela que tem lei específica, lei própria para tratar daquele crime. Exemplo de legislação especial, os crimes cometidos por militares que sejam de competência da Justiça Militar. Os crimes eleitorais, ok? Competência da Justiça Eleitoral. A gente vai também estudar isso mais na frente. Jurisdição penal e jurisdição civil. A jurisdição penal envolve o cometimento de crimes e a jurisdição civil envolve conflito entre particulares ou entre particulares e administração pública e por aí vai. Se distinguem pelo fato de que no âmbito civil é empregado o Código de Processo Civil, enquanto que no âmbito penal usa-se o Código de Processo Penal, tem-se, portanto, procedimentos diferenciados a serem realizados em cada uma delas. Beleza? Na jurisdição civil usa-se o Código de Processo Civil. Jurisdição superior e jurisdição inferior é aquele o caso em que a gente tem, por exemplo, as ações que são propostas de origem lá, por exemplo, no Tribunal
lá no STF ou lá no STJ. Refere-se aos conhecidos graus de jurisdição, significa que a decisão proferida por órgão poderá ser revisada por outro órgão superior, isto é, a sentença proferida no grau poderá ser mantida ou anulada pelo segundo grau, bem como existe também a possibilidade de ingressar com a ação já direta lá no Tribunal Superior, a depender do caso. Uma cautelar, por exemplo, lá no STJ ou no STF, e por aí vai. Jurisdição superior, jurisdição inferior está relacionada ao princípio do duplo grau de jurisdição, a possibilidade de se recorrer das decisões. E agora vamos falar um pouco acerca dos princípios jurisdicionais, certo? Princípios jurisdicionais. Os princípios da jurisdição, em rápida síntese, são os seguintes. O princípio do juiz natural implica no direito que tem a sociedade de saber quem será o julgador de suas leis. É o direito consistente de ser um acusado julgado por um juiz natural, que é o competente para tanto, de acordo com os critérios processuais da competência. Primeiro, pessoal, se o Poder Judiciário é acionado, certo? Posteriormente, ele vai se desenvolver por impulso oficial. No entanto, para que ocorra, certo, a efetivação da jurisdição, para que o Estado possa dizer o direito, a necessidade de se verificar se existe o juiz natural, no sentido de que ele seja realmente o competente para tratar daquela matéria em termos processuais. Beleza? Então, implica no direito que tem a sociedade de saber quem será o julgador de suas lides. É o direito consistente de ser o acusado julgado por um juiz natural, que é o competente para tanto, de acordo com os critérios processuais da competência. Beleza? O princípio da inércia, eu já falei, mas no início, quando eu comecei a falar acerca da jurisdição, mas vamos voltar aqui. Coíbe que o magistrado atue de ofício, certo? Ele deve atuar somente quando devidamente invocado pelo Ministério Público com o oferecimento da denúncia ou pelo querelante com a oferta da queixa. Vejam bem, lá no direito processual civil existe a possibilidade, deixa eu só voltar aqui. Lá no direito processual civil, deixa eu só voltar aqui. Existe a possibilidade do juiz atuar de ofício. Tem algumas exceções, ok? Porém, a regra é que para que o processo comece, há necessidade de iniciativa da parte que ele se desenvolva por impulso oficial. Aqui no direito processual civil, aqui no direito processual penal, nós dependemos de quê? Da atuação do Ministério Público quando se tratar de ação penal pública, certo? Para que ele possa oferecer a denúncia. Oferecida a denúncia, aí sim, certo? A inércia é quebrada e a jurisdição vai ser efetivada, porque o juiz vai receber essa denúncia e, através de um impulso oficial, vai dar andamento àquele processo. Quando se tratar de ação penal privada, vai depender da parte, através de um advogado contratado, certo? Para ingressar com a ação competente, com a queixa-crime, nos crimes de ação penal privada. E uma vez recebida essa queixa-crime pelo juiz, o processo terá um impulso oficial e se iniciará até o seu processamento e julgamento final. Beleza? Princípio da imparcialidade. A gente já tratou esse princípio lá no início do semestre. Significa que o magistrado não pode julgar com interesse na lide, tanto é que existe, certo, a possibilidade da incidência da suspeição e do impedimento, certo? No âmbito processual, deve existir a isonomia processual entre acusação e defesa. A imparcialidade não significa neutralidade. E o julgador não deve determinar provas em detrimento de uma das partes, por exemplo, pois isso pode contaminar a sua imparcialidade. E lembramos que aqui deve ser respeitado as questões de suspeição e impedimento. Aqui também no âmbito processual penal. Princípio da indeclinabilidade, que também pode ser mitigado pelo fato de que a incidência da suspeição e do impedimento. Por último,
implica na proibição que tem um magistrado de não se desobrigar da ação penal. Uma vez provocada pela inicial acusatória, dela não pode se recusar. Ou seja, ele vai ter que receber ou rejeitar essa denúncia, mas tem que atuar. Certo? Tem que atuar. Dela não pode se recusar, deixando que outra pessoa a julgue. A justiça negociada, exemplo dos institutos dos juizados especiais criminais com a transação penal e agora com a inserção do acordo de não persecução penal, vem relativizando esse princípio, posto que o acordo se dá entre promotor e acusado, restando ao juiz apenas homologá-lo. Bem como, pessoal, aqui eu não coloquei na observação, mas existe a possibilidade de suspeição e impedimento do juiz ele não receber essa denúncia pelo fato de se julgar impedido ou suspeito, certo? O princípio da investidura aqui é o seguinte: a jurisdição somente é exercida por quem tenha sido regulamento legitimado e investido na autoridade de juiz, em regra, por concurso público. Princípio da aderência ao território: os magistrados somente têm autoridade nos limites territoriais dos seus estados, ou seja, se eu passei no concurso público, através do princípio da investidura, fui investido no cargo de juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, eu só posso atuar no âmbito territorial do Estado do Piauí. Eu não posso atuar, por exemplo, lá no Estado de Pernambuco ou no Estado da Bahia como juiz. Certo? Uma vez que eu estou vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Por isso que existe o princípio da aderência ao território, beleza? Se eu sou juiz do Piauí, tem que obedecer à aderência ao território. Tenho que atuar no âmbito territorial do Estado do Piauí, beleza? Princípio da inevitabilidade. Significa que a autoridade dos órgãos jurisdicionais, sendo emanação do próprio poder estatal, soberano, impõe-se por si mesma, independentemente da vontade das partes ou de eventual pacto, para aceitarem o resultado do processo. E, por último, o princípio da indelegabilidade. É vedado ao juiz que exerce a atividade pública, que, ao exercer a atividade pública, delegue as suas funções a outra pessoa ou mesmo a outro poder estatal. Isso que eu também já falei, certo? Não pode o juiz, por exemplo, delegar a função de julgar lá para o Congresso Nacional dos crimes em geral. Ele é quem é autorizado por lei a processar e julgar esses crimes, certo? E não o Congresso Nacional, uma vez que sua função típica é julgar, beleza? Competência. Deixa eu só... Competência. Vou falar aqui um pouco acerca da competência para a gente encerrar a aula, porque senão vai ficar uma aula bastante extensa. Eu vou postar 2 aulas seguidas, essa e mais outra, a aula 1 e a aula 2, acerca do estudo da competência, e nas próximas semanas vou postando as demais aulas. Beleza? Então, a competência, como eu falei lá no início da aula, é o âmbito legislativamente delimitado dentro do qual o órgão exerce o seu poder jurisdicional. Aqui, para o nosso estudo dentro do direito processual penal, o órgão é o órgão do poder judiciário. Logo, pessoal, para que esse órgão do Poder Judiciário atue de forma competente, é necessário que esteja previsto o seu âmbito de atuação e esse âmbito de atuação esteja legislativamente delimitado, geralmente através de lei ou de alguma resolução ou mesmo de alguma resolução ou de... agora me faltou o nome. Resolução, certo? De alguma lei ou de resolução para que ele possa atuar. Geralmente, existem resoluções no sentido de que o juiz ele vai ser competente para atuar, por exemplo, no âmbito territorial relativo à Serra do Araripe, certo? Exemplo, a Procuradoria, a Justiça Federal lá do Juazeiro, salvo me engano, ela abrange 32 cidades, que são todas as da região do Araripe, todas pertencentes à região do Araripe. Então, esse âmbito legislativamente delimitado tem que ser através ou de lei ou de alguma resolução, certo? De algum meio legal
que implique que aquele âmbito jurisdicional vai atuar somente naquela região, mais ou menos nesse sentido. Então, competência é o âmbito legislativamente delimitado, dentro do qual o órgão exerce o seu poder jurisdicional, ou seja, de determinado âmbito delimitado por lei ou resolução, certo? O Poder Judiciário vai dizer o direito. Exemplo, a Justiça Federal lá do Juazeiro, salvo me engano, ela abrange 32 cidades, logo, as 32 cidades que pertencem, certo, a esse âmbito legislativamente delimitado, para que alguém possa requerer alguma coisa em juízo, buscar jurisdição, certo? E essa pessoa, por exemplo, more dentro de algumas cidades que estejam no âmbito de competência da Justiça Federal, então terão que se dirigir à jurisdição lá no Juazeiro do Norte, da Justiça Federal, que lá ela é quem é competente para processar e julgar esse conflito ou esse eventual crime. Beleza? A competência passa a ser um critério legal de administração eficiente da atividade dos órgãos jurisdicionais, definidos previamente à margem de atuação de cada um, isto é, externados os limites do poder. Pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui. A gente entendeu de fato o conceito de jurisdição, passando por todos os seus princípios, e agora o conceito de competência. Nas próximas aulas, a gente vai estudar de forma específica, certo? Os tipos de competência, os tipos de fixação de competência e aprender como é que se diferencia cada uma delas e as suas regras de aplicação. Beleza? Então, eu vou encerrar a aula por aqui e espero que vocês tenham entendido, certo? Vai estar postada lá no YouTube. Não deixe de comentar lá, fazer perguntas lá, se inscrever no canal da Facismo e deixar o like. Eu aqui sendo youtuber. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido espero que vocês tenham compreendido o que eu falei acerca da jurisdição e da competência. E até o nosso próximo encontro. Beleza?